Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do 8 ao 14. O tema da mensagem nessa noite é foque em sua casa. Foque em sua casa. Bem simples, né? Foque em sua casa. Foque em sua casa. A temática hoje nós vamos falar sobre casa, pai, filhos e propósito. Você pode repetir comigo? Casa, pai, filhos e propósito. Foque em sua casa. Diz assim a palavra: assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Não, é a partir do 8, filhão, a partir do 8. Obrigado, está certinho o texto, só voltar um pouquinho mais, por favor. 21, isso, obrigado. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E ele chegou com o propósito de falar conosco. E assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando a seus próprios pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo partis meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém. Foque na sua casa. Vira para quem está ao teu lado e fale: foque na sua casa. De novo, foque na sua casa. É bem verdade que nós ouvimos muito de Paulo, mas hoje eu quero falar de Filipe. É evidentemente que Paulo chama a atenção porque Paulo é Paulo. É aquele homem que já tinha uma estrutura formidável antes do Cristo chamar. E depois que o Cristo chamou, ele foi totalmente transformado. Como conta-se a história, de perseguidor se tornou perseguido pelo nome do Senhor Jesus. Era alguém que tinha um gênio fortíssimo, mas sendo tratado por Deus, se tornou alguém que, sem sombra de dúvida, se tornou um pai espiritual para muitas pessoas. A Bíblia diz que o alcance de Paulo era tão tremendo que, focando em Cristo, os seus discípulos, suas irmãs, em tempo e outro estavam com ele. Ou seja, a influência de Paulo não era apenas sobre os líderes da igreja, mas também era sobre os seus familiares e parentes. O cuidado e zelo de Paulo era incrível. A sua atenção era extraordinária. Ele ousava dizer que mesmo estando em outro lugar, o espírito dele estava com aquela igreja, tamanha era a ligação paterna e espiritual que ele tinha com determinado lugar. É como se ele sentisse, o Espírito Santo falasse com ele o que estava acontecendo em determinados lugares, e ele se colocava por vezes não poucas em oração. Mas o texto bíblico aqui destaca que em um momento onde ele estava ali se despedindo de alguns anciãos, ele, caminhando, decidiu parar especificamente em uma casa
E essa casa tinha um proprietário chamado Filipe, era um dos sete diáconos que foram destacados por serem homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e que eram bem vistos entre o povo. Desses, destacamos no mínimo 3. Estevão, aquele que foi o primeiro mártir. Filipe, esse que estamos falando. E Nicolau, aquele que se desviou. E semana passada na IBD estavam falando sobre ele. Os outros 4 não tiveram tanta proeminência, mas evidentemente não tenho dúvidas que tiveram sim as suas funcionalidades bem desenvolvidas e foram ali certamente atendendo aquelas necessidades que fizeram com que os diáconos fossem levantados, que era assistir melhor a mesa das viúvas dos judeus e dos gentios, as mesas dos profetas, a mesa dos apóstolos e a mesa do Senhor, as 3 mesas. Estava aqui então Filipe, um homem que era conhecido como evangelista, um diácono, mas que na prática se tornou um evangelista. E evangelista é aquele que vai de um lugar para o outro. E o contexto bíblico de Atos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, não nos deixa dúvida disso. Onde o Senhor determinava, lá estava ele, vivendo coisas até sobrenaturais, de ser visto em um local e não ser visto mais e ser achado em outro local, dando a conotação de transladação. Deus o pegava e trazia sobre ele uma capacitação tão extraordinária, que em um tempo ele estava em um lugar, em outro tempo ele estava em outro. O homem dotado de sabedoria ao ponto de poder subir pelo Espírito Santo em uma carruagem e falar com o eunuco, um homem sábio daquela época, e falar de igual por igual e com autoridade, ao ponto daquele homem compreender os propósitos de Deus para a vida dele. Evangelista, teoricamente, na prática, não apenas teoricamente, é aquele que está em um ponto e outro, levando o evangelho da graça de Deus. Mas a Bíblia diz aqui, que nesse contexto, ele estava em casa. Um dia, ouvindo David Paul-Cho, que anteriormente ele foi conhecido como Paul Yong-Cho, em como Paul, ele rodava o mundo. Esse foi, há 2 anos aproximadamente, ele foi recolhido pelo Senhor. Mas por muito tempo ele foi o pastor da maior igreja do mundo, Evangelho Pleno de Seul, Coreia do Sul. E ele pastoreava nada mais, nada menos de aproximadamente 1 milhão de membros. Os cultos lá começam até hoje, 4 horas da manhã. 50 mil pessoas estão dentro do templo 4 horas da manhã, e 50 mil pessoas estão fora do templo 4 horas da manhã, esperando a reunião de oração. E esse homem, um dia, falando sobre o propósito de Deus, ele disse: enquanto Paulo rodava o mundo, mas agora que Deus me chamou para esse tabernáculo, eu me tornei David, aquele que apacenta. É importante todos nós entendermos que o Senhor trabalha por estações. Existem estações que, como Filipe, somos verdadeiros evangelistas. E o mundo pode até nos conhecer como evangelistas, mas na prática, no desenvolvimento da missão que Deus estabeleceu em nossas vidas, enquanto Ele não determinava, rodávamos o mundo, mas quando Ele determinou, o ministério de Filipe passou a ser dentro da sua casa. É importante nós nos atentarmos para essas mudanças do céu, esses apontamentos. Um dia, ouvindo o pastor Luciano Subirá em uma plenária ao vivo, e ele disse o seguinte, fazendo comparação ao muro de Jericó e a maldição que Josué lançou, que aquele homem que tentasse reconstruir aquele muro, seu primeiro filho morreria no início da construção, e o seu último filho morreria no final da construção. E a Bíblia diz que de fato existia um homem que ousou reconstruir os muros de Jericó, e assim como a
palavra liberada de Josué, o primeiro filho morreu no início da construção e o último filho morreu no final da construção. E pastor Luciano Subirá, ministrando sobre isso, diz: pastores, nenhum sucesso ministerial vale se o preço for a derrocada da sua casa, se o preço for a morte espiritual dos seus filhos, se o preço for a destruição do seu casamento, se o preço for a destruição dos pilares que estabelecerão não apenas um bom futuro, um bom presente, mas um legado para o futuro, se o preço for esse, não vale a pena. Poderão te chamar de reconstrutor do muro de Jericó, mas é preferível apenas ser um bom pai e uma boa mãe dentro de casa. É preferível só ser um pastor, só ser um diácono, só ser um evangelista, só ser um missionário, desde que esteja no centro da vontade de Deus. Esse que passou a ser conhecido como o evangelista, agora estava em sua casa. Fala comigo, primeiro ponto, primeira verdade: casa. Todo ser humano precisa de uma casa. Todo ser humano precisa de uma casa. E é importante entendermos que não basta a casa ser feita de tijolos, ter rebocos, ter tintas. Não. A casa que o Senhor quer para as nossas vidas precisa ser um verdadeiro pedacinho do céu. Um dia, ouvindo um determinado testemunho de um grande mentor, eu estava vendo um tempo atrás com Mona Lisa a série dele, eu vou mandar lá para o grupo de discipulado, fiquem ligados, eu vou passar o link para vocês começarem a ver o poder de vidas que se derramam diante do Senhor. A Bíblia, o testemunho desse grande mentor é que ele orava em seu escritório, buscando a Deus, orava, cantava, era o momento dele com Deus. E os filhos, um dia brincando na casa, ousaram passar no corredor do escritório. Enquanto o seu pai estava adorando ao Senhor no escritório, e eles deixam destacando em línguas não compreensíveis pelos homens, e também com louvores, quando conseguiam entender eram louvores, e eles disseram que quando eles correram naquele lugar, eles eram pequenos, eram crianças, mas eles disseram que os dois sentiram um calor tão forte e um peso tão forte que naquela corrida de crianças eles caíram no chão e foram acordar minutos depois. E eles testemunharam agora já velhos que eles nunca sentiram uma presença tão poderosa e hoje eles entendem que era a presença de Deus. Não basta termos casa, fala assim comigo, não basta termos uma casa. Precisamos desenvolver a cultura que ela se torne um pedacinho do céu. Existem casas que são verdadeiras confusões, gritarias o tempo todo. Eu tenho dificuldades com gritarias. Existem casas de cristãos que são piores do que casas de ímpios. Existem casas que você não tem prazer de entrar porque são sujas demais. Ei, meu irmão, minha irmã, me desculpa a franqueza, mas é de palavra de Deus para o seu coração. A sujeira é um dos símbolos, quando a gente entra em determinado lugar, de ambientes cheios de opressão maligna. Um cristão que tem a sua casa limpa pelo Espírito Santo, ele não consegue ver a sua casa terrena imunda. O olhar de um cristão, ele precisa ser nos mínimos detalhes, não pode apenas pensar que tem uma casa, precisa ser um pedacinho do céu. A missão não é apenas ter uma casa, a missão é trazer o céu para a terra. A missão não é só ter um local para dormir, é ter um local onde o Senhor Jesus tem prazer de estar.
Eis a que eu me importa repousar na sua casa. Marta e Maria, prepara a comida que eu vou sentar lá. Lázaro, vou te ressuscitar, mas depois você vai fazer o almoço. Vocês vão comer e eu vou estar presente. Ei, meus irmãos, a Bíblia fala inúmeras vezes nos evangelhos que o Senhor quer habitar nas nossas casas, não apenas nesse tabernáculo, mas também nas nossas casas terrenas. Que as pessoas, ao entrarem em nossas casas, falem: é de um evangelista, cheio do Espírito Santo, com intimidade com Deus. Olha que atmosfera sensacional. Recebemos nesses últimos meses, desde o ano passado, pastores e pastoras aqui, e todos eles, depois, ou antes ou depois, Mônica é testemunha do que eu estou dizendo, me procuram e dizem assim: desde a hora que, meu Deus, aleluia, desde a hora que eu entrei nessa porta, tem uma atmosfera diferente nesse lugar. O que eles não sabem que vira e mexe, já chamei as irmãs e vira e mexe, continuo fazendo, vou na porta, coloco a mão ali na porta. Vem aqui na porta, coloca a mão aqui. Às vezes estou sozinho aqui, eu vou botando mão em cada uma dessas, diante de Deus. Você está sentado aí, cada uma dessas cadeiras eu coloco a mão, Senhor, que seja tocado o Espírito Santo, que sejam queimados pelo Teu Espírito Santo, que sejam envolvidos, se entrar endemoniado, que seja liberto, se entrar enfermo, que seja curado, se entrar o coração endurecido, que o Teu poder quebre os corações, que haja salvação. Eu estou orando, Deus, dá mais alma, Senhor, dá mais alma, Senhor, nos dá mais filhos espirituais, Senhor, acrescenta mais pessoas neste lugar. Todas essas cadeiras eu vou orando, vou passando a mão nessa obra toda, vou pedindo a Deus, passo no corredor no segundo andar, vou no jiu-jitsu, eu peço: Deus, toma esse tatame, toma esse lugar, Pai, toma esse lugar. Ei, meus irmãos, o ambiente do céu na terra é construído, precisa ser intencional, precisamos estar com o nosso coração queimando nesse propósito de não apenas termos uma casa, mas desenvolvermos nela um local onde Jesus quer estar, um verdadeiro pedacinho do céu. Paulo poderia estar em todos os lugares, ele tinha calibre para isso, ele tinha autoridade para isso, ele tinha presença para isso, mas ele quis estar na casa de Filipe. Quem frequenta as regiões celestiais, meu irmão, não consegue ficar em lugares onde não tenha algo do céu. É igual festas. Tem festas que você vai por amor, com dedicação, com propósito, com entrega, com quebrantamento, por honra, por prazer de estar ali. Mas existem certos lugares que você fala assim: eu estou indo por amor a você, mas eu não consigo permanecer por muito tempo. Não é ser muito santo, mas o ouvido está mais sensível, não dá. Os olhos estão mais sensíveis, o coração está mais sensível, a boca está mais sensível. Existem ambientes que simplesmente não dá para ficar. Foque na sua casa. Se a sua casa ainda não é um pedacinho do céu, saia nesta noite com esse propósito intencional. Deus, me ensina a fazer da minha casa um verdadeiro pedacinho do céu. Falem comigo mais uma vez essa primeira verdade: casa. Vamos para a segunda verdade: Pai. Você pode falar comigo? Pai. De novo: Pai. Como evangelista, no propósito de evangelista, pastor doutor Teodomiro José de Freitas, estava falando com ele esses dias, já passando os seus 80 anos, mas com o vigor de um homem cheio do Espírito Santo. E ele: Diego, vamos reabrir o seminário. Aquele homem é demais, meu Deus do céu, continua correndo igual um garoto naquele púlpito enorme da PIB da Pavona. Falava esses dias com o pastor Guber, ele falou: Diegão, vem aqui, vai nos fazer uma visita. Eu falei: não dá, são os mesmos dias de culto, mas que saudade daquele povo. Aí ele falou lá atrás o seguinte: o evangelista, ele não tem a preocupação do cuidado, ele só tem a preocupação do ganhar. Na maioria das vezes a palavra do evangelista ela é mais rasa,
porque ele não está ali querendo estabelecer o fundamento do Evangelho, ele só está querendo apresentar Cristo. E na maioria das vezes, depois que ele lança essa palavra do Cristo, ele procura algum presbítero, algum pastor, que possa trazer os fundamentos bíblicos, o discipulado, e ele vai para outro lugar. Estão entendendo isso daqui? Porque o evangelista não fica parado. Mas agora, quando Paulo chega na casa desse homem, esse homem não é só evangelista, ele é pai. O pai está mais para pastor. Estamos falando de evangelista? Olha só, estamos falando de um apóstolo que chegou na casa de um evangelista, mas que desenvolve a função de um pastor. Vão gravando isso daí, hein? Depois vamos chamar de herege não, hein? A função de evangelista não dá tempo de ele aplicar. Eu vou até ser redundante, mas vou acertar. Não vai dar tempo de ele aplicar tempo. Mas de um pai, sim. Quando você se torna um pai, todas as outras demandas, elas precisam ser reajustadas, porque os seus filhos precisam de tempo. O evangelista não tem a preocupação de trazer os fundamentos, um pastor tem a preocupação de trazer os fundamentos, porque ele sabe que aquele novo convertido, sem palavra, sem conhecimento do Senhor, ele é como uma folha, que onde o vento sopra, vai embora, precisa criar raízes. Por isso que o pai não tem todo o tempo do mundo, mas o tempo que ele tem é de qualidade. Fala comigo, por tempo de qualidade. Preciso aprender a aplicar tempo de qualidade. Todos nós precisamos identificar esses momentos do tempo de qualidade. Nem todo mundo que gera é pai. Melhor, teoricamente é, mas na prática nem sempre. Ser pai não basta gerar, ser pai precisa de cuidar. E o cuidado demanda tempo. O cuidado demanda renúncias. O cuidado demanda dedicação. O cuidado demanda, às vezes, até mesmo sofrimentos. O cuidado demanda tudo isso. Estava ele em casa com as suas filhas. Ei! Não vão dormir mais. Precisamos orar ao Senhor pedindo por mais paternidade. Deus nos dê mais paternidade. Precisamos cuidar bem da nossa família biológica e também da família espiritual, dos filhos espirituais que o Senhor está nos dando. Deus nos dê mais paternidade, derrame mais paternidade em nossas vidas, para que então consigamos compreender com profundidade o que é cuidar de vidas. Filipe estava desenvolvendo a paternidade. Eu entendo que gerar não te faz ser pai plenamente, você precisa querer. Você precisa se dedicar. Você precisa estar ali. Deus tem falado muito comigo nesse aspecto. Falei com os casais, repeti um domingo atrás, e vou repetir mais uma vez, porque tem bradado muito o meu coração. Uma pessoa estava pregando sobre um assunto, eu entendi outro, mas eu entendi o que Deus quis falar comigo. Ele não estava nem perto para falar daquele assunto, mas quando o Espírito Santo é tremendo, ele queria falar comigo daquilo. E aquele homem estava falando sobre, algum tempo atrás, a Mona Lisa falou, e depois eu ouvi uma outra pregação que linkei o que a Mona Lisa falou com essa pregação, sobre Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, e sobre Samuel.
Conversei com Mona por uma aula que ela tinha que dar, e a gente trocando ideia ali sobre algumas questões de responsabilidade, dedicação, sobre teve ou não teve ali responsabilidade sobre os filhos, a decisão foi deles, eles cresceram, e aí a gente chegou a um denominador para aplicação mas algumas semanas atrás eu estava ouvindo uma mensagem, e a pessoa pregou sobre uma coisa, mas meu coração veio aquela, que Eli, mesmo tendo recebido uma palavra do Senhor, se tornou um pai espiritual para Samuel, e a Bíblia diz que Samuel foi um homem digno, um homem temente, que todas as palavras liberadas, de acordo com aquilo que foi do Senhor, não caiu por terra. Mas peraí, Samuel top de linha, Ofni e Finéias, qual o problema? Eu não sei qual, mas para mim eu entendi. E a mensagem que veio no meu coração foi: ele era pai de quem biologicamente? De Samuel ou de Ofni e Finéias? De Samuel ou de Ofni e Finéias? Rapaz, acho que vocês já entenderam? Não entenderam? Vou entender agora. Samuel era pai biológico de quem? Eli era pai biológico de quem? Ofni e Finéias, não de Samuel. Gravem isso. Me desculpa a franqueza, mas foi assim que eu tomei a pancada do céu. Deus sempre colocará Samuéis em nossas vidas, mas os nossos filhos continuarão sendo Ofni e Finéias. Nós não podemos esquecer o cuidado da casa pelo cuidado espiritual da casa. Existem pessoas que Deus acrescenta à nossa vida e nós precisamos cuidar bem, mas tem pessoas que Deus nos deu do ventre, precisamos cuidar também muito bem. Foque na sua casa. Não adianta você ser cuidadoso com os de fora e displicente com os de dentro. Não adianta você ser zeloso com os de fora e imprudente com os de dentro. Não adianta você ter autoridade com os de fora e não ter autoridade com os de dentro. Não adianta você pagar preço de ficar na madrugada, de orar, de jejuar por de fora e você sequer conseguir ir no cinema com os de dentro. Estou pegando pesado? Se você quiser aprender a ir para o cinema, é só me chamar. Eu sei que o meu passe é caro, você vai ter que pagar um Outback no final. Brincadeira, não pago nada. Eu estou falando de Outback, que o Bryce já falou assim: pai, falei, fala filho, o tempo está tão bom, né pai? Eu falei, vai vir pancada. Um cineminha, ele fala assim, né? Um cineminha. Eu falei, mas cinema, filhão? De repente um restaurante. Aí a Kiara ouviu, uma Kiara já, toda espivitada. Pai, aquela costelinha do Outback. Eu tive que falar, vocês estão me achando banco. Mas no final a gente acaba fazendo, tem jeito. Pai é pai. Se estrepa, mas fala, meu pai, me ajuda agora. No fim, no Outback não, mas comprei a batata deles. Então, tenha cuidado com as coisas, mínimas coisas do lar. Eu não estou aqui como um apontador de erros das pessoas. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Nessa caminhada nós falhamos muito, nós erramos muito, longe de mim querer aqui apontar erros de um do outro. Eu estou cheio de dificuldades, estou cheio de pressões também. Na minha intenção não é trazer nenhum julgo sobre a sua vida, ao contrário, é falar, ei, se não está focando, foque. Se já está focando, foque mais ainda. Faça da sua casa um pedacinho do céu e peça mais paternidade de Deus para cuidar melhor dos seus.
3, fale assim comigo, filhas. De novo, filhas. As filhas chegam quando a coisa está saudável. Porque se o corpo não estiver saudável, não tem filhos. Mas quando o corpo está saudável, gera filhos. Filhos são presentes dos céus. A Bíblia chega a dizer em Salmo 127 que filhos são herança do Senhor. Flechas na mão do guerreiro. Filhos são bênção. Filhos não são perturbadinhos, demoninhos, perturbados, capetinhas. E eu vou parar por aqui nesse contexto que eu acho que vocês já ouviram muitas vezes por aí. Filhos são filhos. E olha que coisa incrível, são herança do... Nós falamos que eles são nossos, mas na verdade eles são de Deus. Estamos cuidando deles. Para gerar filhos, o corpo tem que estar saudável. Mas é bem verdade que tem filhos que saíram de pessoas, mas infelizmente não conseguem ser filhos. Porque adotam sobre si, às vezes, o orgulho, a prepotência, a vaidade, rejeição. Existem crianças que são filhas de pessoas vivas, mas que são órfãos, não por desejo dos pais, mas porque eles mesmos se intitularam de órfão. Eles fecharam a porta de qualquer relacionamento com seus pais. A Bíblia não deixa dúvida, filhos que fazem isso estão trazendo peso sobre si. Por mais que nós não queiramos entender isso, mas é bíblico e é o que vai acontecer. Todos os filhos que estão em dificuldades, que chegam para mim, eu tive relacionamento muito abençoado com meu pai, mas isso não tirou o peso do meu pai ser um homem muito exigente. E com toda a exigência dele, que às vezes tirava lágrimas. Aos meus 37 anos de idade, se hoje eu pudesse, eu gostaria demais de ter o meu pai do meu lado. Ele não era um homem de muitas palavras, era um homem de palavras, poucas palavras e palavras duras, mas hoje na minha mentalidade e maturidade eu entendo que ele não tinha forma de falar, mas o que ele estava falando era o certo. Ele dizia, homem só tem que ter uma palavra, sim, sim, não, não. O homem não tem que ficar curioso, se vai exigir muita atenção e pesquisa porque não é legal, o que vem de Deus é certo. Ele dizia assim, você pode estar querendo falar, mas se a tua mãe falar, não vai, porque um dia eu fui e deu problema. Ele que me ensinou esse negócio. Parece que mãe tem um negócio com Deus. Quando fala, para não fazer, faz, vai dar ruim. É certo isso, dá problema. Então não faz, obedece a tua mãe. Ele foi o que me ensinou a varrer casa, cuidar do quintal. Todo dia de manhã, 6 horas, homem não dorme muito, pode acordar. Acorda, e falava assim, acorda. Meus primos nem gostavam de ir lá para casa, que dizia que era quartel general. Fernando, acho que lembra da disciplina do meu pai, né? Isso, meu irmão, é só olhar assim, ó. Quando a gente estava aprontando, ele não falava, ele fazia assim, ó. Quando o leão olha, o leãozinho tem que abaixar a cabeça. Há de convir que às vezes parece que está faltando um pouco de autoridade de paz dentro de casa. Os pais estão meio bananas hoje em dia. Cuidado com isso, hein? A restauração de sacerdotes passa pela restauração da autoridade. A autoridade não é autoritarismo. É bom sempre lembrar disso. E meu pai que me ensinou muita coisa. E se eu pudesse, eu falaria, hoje eu falo, fica aqui do meu lado, pai. Deus fez o melhor. Meu pai já estava muito fraco pela doença.
mas o meu Senhor fez o melhor por ele. Mas eu vou reparando que me parece que existem filhos que não querem ser filhos. Não basta você ser pai, você precisa querer ser pai. Não basta você ser filho, você precisa querer ser filho. E ser filho é se submeter à direção. E olha que coisa incrível, um apóstolo foi para a casa de um homem conhecido como evangelista, que na prática se tornou um pai, pastor, mas que agora estava se relacionando com as filhas que eram profetizais. Essa influência desse homem não apenas foi para os de fora, mas influenciou as suas 4 filhas, ao ponto das 4 profetizarem. O ambiente construído na casa não era um ambiente de religiosidade, era um ambiente de intimidade com Deus. Fale comigo, o ambiente construído na casa não era um ambiente de religiosidade, mas de intimidade com Deus. Não é só mostrar, é fazer ao ponto de eles amarem da mesma maneira como você ama. Não é falar de Jesus, é amar Jesus ao ponto de eles verem o seu amor e eles também desejarem amar Jesus com o amor que você ama. Quem entendeu esse negócio aqui? Elas se tornaram profetisas. Porque certamente elas viam no Pai a dependência do Espírito Santo. Elas viam no Pai a dedicação. Elas se tornaram profetisas. Mas olha que outra característica maravilhosa. Elas eram virgens. A figura da virgindade é a figura da pureza. Existe um dia, me falaram assim, mas a pessoa é pura só por ser virgem. Não, tem a questão da mente, mas evidentemente que ali a virgindade expressa que aquela pessoa ainda não se deu em relacionamentos, ela é exclusiva, é como se fosse um jardim fechado. R.R. Soares, escrevendo o seu livro, ele disse, não eu e nem as escrituras, mas ele fez uma abordagem muito interessante, que a virgindade, eu vou poupar aqui a palavra, né, principalmente da moça, que estabelece esse conceito da virgindade, é o último sacrifício de sangue aceitável diante de Deus. Então, quando há um relacionamento em pureza, e naquela noite de núpcias há uma entrega genuína, aquela intimidade, segundo o pastor R.R. Soares, o fluido, né, aquilo que também está envolvido nessa intimidade, é como se fosse para Deus uma oferta agradável. Nós precisamos tomar cuidado e atenção com pequenas coisas, porque virgindade significa separação. Não vão ficar brigando comigo não, mas se a tua casa é do Senhor, não pode entrar música que não seja do Senhor, palavras, mensagens, pureza. Pureza, fala assim comigo, pureza. Não basta profetizar, tem que ser puro. Esse é o contexto aqui. Não tem a ver com a intimidade delas, a aplicação é aquilo que é desenvolvido para o Senhor precisa ser puro. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Mas eu já errei muito, pastor, o que eu vou fazer? Eu já não estou nesse contexto, o que eu vou fazer? Calma, não estou acusando ninguém, o que eu estou dizendo é, a partir que você entendeu, santifique-se para o
Senhor, e não apenas o corpo, mas a sua estrutura de casa. Esse é o contexto aqui. Priorize a sua casa. Foque na sua casa. Apresente o melhor para Deus. Não adianta você ter um bom pai se você não quer ser um bom filho. Mas todos aqueles que se tornam bons filhos, existe herança para eles. Eles recebem o que o pai recebeu. O pai recebeu muito do Senhor. Os filhos também recebem muito do Senhor. Porque tem filhos que não seguem o caminho dos pais porque eles decidiram. Mas ao olhar a vida dos pais, não há falta, há dedicação, há zelo, mas por algum motivo, de repente, como o filho pródigo decidiu ir embora. Os pais ficam tristes, mas há uma consciência que foquei na casa, foquei nas coisas do Senhor, ensinei não apenas o caminho, mas no caminho. E terceiro e último, fale comigo, propósito. Olha só, um apóstolo, agora vão enlouquecer comigo, ó. Já acho que o mestre Alex já entendeu, né? Um apóstolo foi na casa de um homem que era conhecido como evangelista, mas que na prática se tornou pastor, e que tinha filhas que eram profetisas, e que ensinou o caminho do Senhor como bom mestre. Olha Efésios aí, os 5 ministérios. Eu não estou fazendo politicagem não, só estou dizendo que uma igreja saudável precisa exercer os 5 ministérios, mesmo que não tenha ninguém que se chame apóstolo. Não é isso. Porque às vezes a pessoa coloca um insígnia dizendo, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Não é isso. Igreja saudável desenvolve todos os dons no dia a dia, porque é para a edificação do corpo. Existem pessoas comuns que desenvolvem uma visão maravilhosa do envio, do cuidado, da evangelização, do profético, do ensino. Mas tudo precisa ser com propósito. Paulo estava ali porque reconheceu que aquele lugar era um lugar de alento, um lugar de cuidado, um lugar de dedicação, e o tempo que ficou ali foi com o propósito de ser restaurado, ser ativado, ser renovado para continuar cumprindo o seu propósito, a sua direção, tanto que veio de determinado lugar um homem chamado Ágabo, da Judéia, um homem chamado Ágabo, um profeta, e falou exatamente o que ia acontecer com Paulo, mas Paulo estava restaurado, tinha um propósito para ele estar ali, e a palavra de Paulo me faz terminar essa pregação da noite. Ele diz assim, no versículo 13, então Paulo respondeu, porque vocês estão chorando e partindo o meu coração, estou pronto, não apenas para ser pronto, olha o termo Alice, pronto, não é que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Você vê nessa casa, aleluia. Talvez o Senhor te trouxe porque você precisava dessa restauração de propósito.